Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero, em primeiro lugar, em nome pessoal e em nome do Partido Socialista, cumprimentar os representantes responsáveis pela União de Sindicatos de Viana do Castelo, concretamente o Sr. Martins Cerqueira e o Sr. Branco Viana, agradecer a presença e, naturalmente, passar a colocar lá algumas questões sobre a matéria que temos aqui em apreço, que é exatamente aquele que é o objeto desta Comissão de Inquérito. Naturalmente que eu questionarei a União de Sindicatos, penso que dirigindo as perguntas ao seu coordenador, ao Sr. Branco Viana, sobre matérias relacionadas essencialmente com questões laborais, direitos, deveres dos trabalhadores, e não sobre outras matérias de gestão da própria instituição, que me parece que claramente estão fora do âmbito daquilo que são, sem prejuízo de naturalmente terem uma opinião construída sobre isso, mas são fora do âmbito daquilo que me interessa ouvir da parte de intervenção de Vossas Excelências. A realidade que temos hoje em dia, em Viana do Castelo, no que diz respeito aos estaleiros navais, é de conhecimento de todos. Os estaleiros navais de Viana do Castelo estão encerrados, se não estão totalmente direitos, estão de facto totalmente encerrados. Os postos de trabalho, os 600 postos de trabalho estão extintos, se não estão 600, estão 598 ou 578. Para isto, o Governo, o país, o Estado incorporou toda a situação de passivo, todos os problemas da empresa, terá de os resolver no plano laboral, no plano financeiro. Para isso recorreu a 31 milhões de euros para limpar a casa nesta parte final. Este é o quadro que temos, que os senhores conhecem tão bem como eu. Recuava agora a junho de 2011, e era sobre esta matéria que eu queria colocar a primeira questão. Em junho de 2011, na sequência, como sabem, enfim, de um trabalho, de um estudo que foi desenvolvido, a solicitação da própria Conselho de Administração e da Empordef, Conselho de Administração dos estaleiros e da Empordef, foi desenvolvido um trabalho de avaliação, de estudo, de análise daquilo que seriam várias soluções para os estaleiros navais de Viana do Castelo, como se recordam, e o estudo apontava para 3 cenários: a manutenção tal e qual como estava, ou seja, a dita continuidade, o encerramento puro e simples das instalações e daquela empresa, ou então a chamada refundação, que passava pelo plano de revitalização da empresa. Nessa altura, uma das questões mais complexas, em termos de reação, era o anunciado despedimento de cerca de 50% dos trabalhadores, na altura cerca de 700, o que significaria que seriam 350. Mas, bom, há aqui uma discussão se eram 350 ou 380 ou 400, ou seja, despedimento de trabalhadores. Na altura, a oposição da União de Sindicatos foi total em relação a essa matéria. Oposição, obviamente, discordância, exigência da manutenção da empresa, da salvaguarda da totalidade dos postos de trabalho, de uma condenação clara ao Governo que tinha apresentado aquele plano. Eu faço a primeira pergunta. Admitiram na altura ou não negociar também com o Governo a possibilidade de um plano de despedimentos, ou seja, de um plano de negociação amigável, no sentido de progressivamente resolver o problema da dispensa dos ditos 370 ou 400 trabalhadores? A União de Sindicatos pensou neste processo, foi desafiada para o efeito, alguma vez interveio ou não interveio nesta matéria, propondo esta solução? Gostava de ouvir esta primeira resposta. Por favor. Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado, muito boa tarde. É um prazer estar aqui para responder às perguntas que muito bem entenderem fazer. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado Jorge Fão colocou, dizer-lhe o seguinte: a União dos Sindicatos acompanhou todo o processo desde 2011 e não só, mesmo dos anos anteriores, mas concretamente aos anos que referiu, de 2011 para cá. E devo-lhe dizer, Sr. Deputado, e como sabe, com certeza que conhece, na altura a administração dos estaleiros navais de Viana do Castelo era liderada pelo Dr. Veiga Anjos. Nessa altura, o Sr. Dr. Veiga Anjos anunciou no melhor hotel da cidade, com pompa e circunstância, o despedimento de 420 trabalhadores, dos 700 e poucos que na altura os estaleiros navais tinham. É evidente que naquela altura não houve, e para responder concretamente à sua pergunta, nunca houve diretamente aos sindicatos, nomeadamente ao sindicato maioritário, como sabe, ao Sindicato dos Metalúrgicos do Distrito de Viana do Castelo, e concretamente à sua estrutura mãe, que é a União dos Sindicatos de Viana do Castelo, numa primeira fase nunca houve nenhuma indicação para discutir coisíssima nenhuma. Posso lhe dizer, Sr. Deputado, que por determinada pessoa, numa véspera de um plenário a realizar, na altura, com alguns pequenos incidentes que houve na empresa por parte de um plenário de trabalhadores, não posso recordar aqui a data, posso lhe dizer que foi a data, isso é fácil também de verificar, que foi a data onde o Sr. Dr. Veiga Anjos acabou por pedir admissão nesse mesmo dia.
Nesse mesmo dia e antes do plenário acontecer, houve um contacto particular e privado à minha pessoa, no sentido de se estava disponível para ter uma conversa na altura com o Sr. Presidente Veiga-Anjos. Na altura foi respondido que a situação já estava muito quente, já tinha sido anunciado o despedimento dos 420 trabalhadores, da qual lhe disse muito bem que a União dos Sindicatos, e não só, por vontade expressa dos trabalhadores, não estariam de acordo em aceitar qualquer tipo de despedimento, fosse de 400, fosse 100, fosse de 50, sem existir pelo menos um plano de viabilização para os estaleiros que tivesse alguma credibilidade, digamos assim, e a credibilidade passava pela viabilidade dos estaleiros, pela manutenção da construção e reparação naval. Ora, isso nunca se colocou, infelizmente, e deu no que deu. Entretanto, dá-se a mudança do Governo e o projeto do Dr. Veiga-Anjos é arrumado na gaveta para ser repensado pelo Governo do PSD-CDS e que demorou o tempo que demorou. Mas, efetivamente e concretamente, respondendo à sua pergunta, nunca houve, por parte da Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, um contacto direto para discutir o que é que fosse. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Estevão, faz favor. Não havia um plano, havia só a proposta de despedimento de 400 trabalhadores na sua afirmação, na sua conclusão. Exigiam na altura a continuidade da empresa, salvaguarda dos postos de trabalho, continuidade da construção naval. Uma pergunta que eu lhe faço, acham que hoje em dia isso está garantido? Sr. Deputado, não está garantido, como não estava garantido naquela altura. Aquilo que hoje podemos discutir é que, efetivamente, o desfecho não era aquele, como sabe, que desejavam os trabalhadores e desejava a União dos Sindicatos, Viana do Castelo. Por vários fatores aconteceu o que aconteceu, mas foi sempre. Esta é, digamos assim, o mal menor. De certa forma, não há garantia, mas há um certo compromisso de que a construção naval em Viana do Castelo deve continuar agora num novo cenário. E, de qualquer das formas, esta última decisão foi analisada num contexto racional e humano por parte dos trabalhadores, por parte dos trabalhadores, votado em plenário de trabalhadores no dia 27 de janeiro, e que a União dos Sindicatos fez as diligências que tinha de fazer por expressa vontade da maioria dos trabalhadores. Já agora posso lhe dizer, Sr. Deputado, se não sabe, fica a saber, com 2 votos contra e 4 abstenções dos 609 que estavam na empresa. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Passaram 3 anos, estamos em abril do início da gestão deste Governo, estamos em abril de cerca de 3 anos, enfim, 34 meses mais em concreto. Durante este período de tempo não houve nenhuma nova encomenda nos estaleiros navais de Viana do Castelo, baixaram as reparações, a empresa esteve parada. Acham que houve aqui, na vossa opinião ou não, uma estratégia claramente premeditada do desmantelamento daquela organização? Se quer a nossa opinião, Sr. Deputado, achamos que sim, porque até essa data a empresa, com todas as dificuldades que tinha na carteira de encomendas e também no seu passivo, a verdade é que todos os anos tinha um número significativo de reparações que davam entrada na empresa para rentabilizar, digamos assim, as horas de trabalho que não eram absorvidas. Não temos dúvidas, eu pessoalmente também não tenho dúvidas, de que houve, quer desde essa altura, já vindo de trás, menos, mas também vindo de trás, já entre o Governo do PS e depois protelando isto para o Governo do PSD-CDS, houve realmente um alinhamento total de que não encontrarem no mercado, quer interno, quer externo, a possibilidade de repararem navios que podia ter absorvido muita mão de obra, muitos milhares de horas, e até rentabilizar, digamos assim, matéria-prima que acabou por ser vendida para a sucata, que podia ser aproveitada, como era sempre, e, portanto, as sobras das construções, em termos de aço, eram todas elas aproveitadas para reparações que surgiam na empresa. É evidente que nos últimos anos foi um descalabro total, deixaram de aparecer praticamente reparações, os trabalhadores estiveram paradas e estou mesmo convencido, ou estamos convencidos, estão os trabalhadores e está a União dos Sindicatos, estão os sindicatos representativos, de que houve
um desinteresse total, digamos assim, para que a empresa não tivesse viabilidade, ou pelo menos tivesse um acréscimo, digamos assim, do seu passivo, para talvez ser mais fácil depois desmantelá-la ou mesmo aniquilá-la. Aquilo que nós lutamos para que ela não fosse aniquilada, continuamos a lutar para que não seja, e estamos convencidos que assim será. Faz favor, Sr. Deputado. Portanto, assume que, no vosso entendimento, houve uma estratégia propositada de desmantelamento, reduziram substancialmente a atividade, não iniciaram a construção dos asfalteiros, ou seja, paragem da empresa. Quem responsabilizam fundamentalmente por isto? O Conselho de Administração dos Estaleiros, o Conselho de Administração da Empordef ou o Ministro da Defesa? Em nossa opinião, todos têm a sua cota-parte de responsabilidade, desde o Governo, desde portanto, o chefe máximo, o Sr. Ministro da Defesa, passando pela Empordef, que tutela os estaleiros, e pela Administração. Aqui queiram apurar essas responsabilidades, mas com certeza que todos eles terão responsabilidades pela inoperância, digamos assim, a que os estaleiros navais de Viana do Castelo foram dotados. Deputado. Solicitaram, a propósito dessa matéria, solicitaram na altura alguma vez a uma reunião ao Sr. Ministro? Sim ou não? E se sim, se ela foi ou não concedida? Sobre aquela matéria e sobre aquele momento, o desmantelamento da organização. Está-se a referir a União dos Sindicatos solicitou ou não ao Sr. Ministro a reunião? Em 2011? Sim, em 2011. Não. A União dos Sindicatos nunca solicitou. Aliás, como deve calcular, a situação passava e passou sempre pela sua organização a nível interno, pela Comissão de Trabalhadores, da qual nós tínhamos conhecimento de tudo aquilo que se passava, os sindicatos, a União dos Sindicatos, mas quem assumia essas responsabilidades, portanto, era sempre a Comissão de Trabalhadores, foi sempre assim, e se houve alguma reunião, foi através da Comissão de Trabalhadores e não da União dos Sindicatos ou dos Sindicatos Metalúrgicos, porque nunca fizemos nenhum pedido de reunião, portanto, à parte governamental. Deputado. O encerramento do processo de representação com a justificação de que o procedimento da Comissão Europeia impedia que esse processo evoluísse. Eu perguntava se acham que o Governo defendeu, como devia ser junto à Comissão Europeia, os interesses nacionais e os interesses dos estaleiros naquela matéria do procedimento. Em nossa opinião, acho que não, porque se fosse devidamente defendido, penso que havia condições para que se agarrassem, digamos assim, o touro pelos cornos, como se costuma dizer lá na nossa região, e com certeza que teriam encontrado uma solução para a viabilidade dos estaleiros nessa altura. É evidente que aquilo que nos foi vendido, aquilo que nos foi dito, é que essa situação acabou por abortar, digamos assim, passa a expressão, considerando que o Estado português teria que devolver cerca de 180 milhões ou 181 milhões de euros por indicação da União Europeia. E que essa situação que já tinha, portanto, tinha que ser alterada, a privatização já não podia ser, e depois, mais tarde, avançando para a subconcessão, como sabe. É evidente que nós passamos ao lado disso, não podemos aqui dizer se foi ou não foi, estamos convencidos que se houvesse vontade política, e estou convencido que se houvesse vontade política, teriam-se encontrado muitos outros caminhos, quer desde o governo do Partido Socialista, passando pelo governo do PSD e do CDS, que seriam encontrados outros caminhos se houvesse interesse político nessa situação. Em nossa opinião, entendemos que quer desde o governo do Partido Socialista até ao governo do PSD, não houve interesse em viabilizar os estaleiros, ou pelo menos que era a nossa intenção, que era uma empresa estratégica, que devia se manter na esfera do Estado, e continuamos a ter essa ideia. Infelizmente não foi esse o caminho. Acho que foi uma perda significativa para a economia nacional e para a economia regional e para, portanto, a região também, porque era uma empresa, como sabe, e é da região, que é da máxima importância para o Alto Minho. Senhor Deputado, Falhou o processo de privatização, como já disse, e em julho de 2013, como se recorda, o Governo anunciou a subconcessão de terrenos e instalações. Isso pressupunha, obviamente, despedir a totalidade dos trabalhadores, ou pelo menos livrar-se deles, e encerrar os estaleiros navais de Viana do Castelo. Quando souberam da subconcessão ou da decisão de subconcessão, solicitaram uma reunião ao Sr. Ministro, a União de Sindicatos de Viana do Castelo?
Sim, nessa altura solicitámos e estivemos muito preocupados em que a subconcessão era muito vaga, não conhecíamos o caderno de encargos, não conhecíamos toda a matéria que daí podia advir para os trabalhadores e para a região, daí que pusemos sempre muitas reservas e que entendíamos que aquele processo devia ser repensado, digamos assim, e encontrar uma nova saída que poderia passar inclusive por alguma parceria. Já se admitia que poderia existir uma parceria pública ou privada, mas que sempre com a maior parte do Estado a tutelar o capital social da empresa. Era essa a indicação dos trabalhadores, foi para isso que se fizeram N manifestações, como sabe o Sr. Deputado, em Viana do Castelo, com o apoio da população, da autarquia, dos sindicatos, também aqui em Lisboa, com duas ou três manifestações que se fizeram aqui em Lisboa para sensibilizar o poder político, no sentido de se encontrar uma solução que passasse por acautelar fundamentalmente a construção naval. Como sabe, é o único estaleiro de construção naval em Portugal, era da máxima importância, até porque sabemos da importância em termos de futuro que a construção naval, com normas comunitárias, sabemos que o setor naval nos próximos anos será da máxima importância em termos de rentabilização, em termos de renovação de frotas, e dissemos sempre de que era necessário que Portugal não ficasse de fora, neste caso concreto os estaleiros navais de Viana do Castelo, e que encontrassem a melhor solução que não passasse pela sua aniquilação, pela sua extinção dos estaleiros, que era isso que temíamos na altura e que se estava a preparar tudo para que isso acontecesse. Infelizmente, todos os passos, e foram muitos, como sabe, desde os órgãos a nível interno, desde a nível externo, se deram no sentido de que isso não viesse a acontecer. Infelizmente, isso na parte final, isso não aconteceu, e aconteceu o desfecho que podemos falar a seguir. Sr. Deputado, faz favor. Portanto, confirmei que pediram uma reunião. Eu pergunto, responderam a essa reunião? Essa reunião aconteceu com o Ministro? A União de Sindicatos se uniu com o Ministro? Ou não teve resposta e não foram recebidos? Tivemos essa reunião, salvo erro, nos finais de julho. Com o Ministro da Defesa? O Ministro da Defesa. Eu não estive presente nessa reunião, que estava de férias, mas o meu colega aqui ao lado, Martinho Cerqueira, esteve nessa reunião, acompanhado, inclusive, pelo Secretário-Geral da CGTP. Desculpe, pode saber onde é que essa reunião foi? Foi no Ministério ou se foi em Viana? Recordam-se perfeitamente, e eu também, que em 2004 o então Ministro da Defesa Paulo Portas assinou com os estaleiros um contrato de construção naval militar com várias embarcações, e na altura muito aplaudido e reconhecido por todos como um ponto importante na vida dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Em 2013, agora Vice-Primeiro-Ministro, o mesmo Paulo Portas, denunciou unilateralmente, naturalmente em nome do Governo, esse contrato. Eu pergunto, solicitaram uma reunião ao Ministro Paulo Portas no sentido de salvaguardar esta questão? Não, nessa altura a União dos Sindicatos não solicitou nenhuma reunião. Penso que a Comissão de Trabalhadores o teria feito nessa altura, a Comissão de Trabalhadores em exercício. E na altura, salvo erro, posso lhe dizer que era Presidente o Dr. Fernando Geraldes. Não, peço desculpa, a pergunta era se houve uma reunião agora, quando em 2013, no início, foi anunciada a denúncia unilateral do contrato de construção militar. Não, nessa altura não. A União de Sindicatos de Viana do Castelo e os seus dirigentes mantiveram com a Comissão de Trabalhadores, penso eu, uma estreitíssima relação, penso que inclusive até finais de dezembro, se não princípios de janeiro deste ano, participando, colaborando ativamente e intercruzando informação e definindo estratégia. Quando é que esta situação deixou de acontecer? Há algum plenário, há algum momento, há uma reunião que assinala essa ruptura de pontos de vista entre a Comissão de Trabalhadores e a União de Sindicatos, ou ela não existe? Está bem, vamos dizer, não sei se há ruptura, se não há ruptura, é uma clara evidência no setor, digamos assim, na
parte humana, em que, efetivamente, quando, como sabe, e durante toda a vida, acompanhámos, eu próprio acompanhei os oficiais navais do Viana do Castelo durante 44 anos, portanto é muito tempo, conheço bem demais, passei também pela estrutura, pela própria Comissão de Trabalhadores, acompanhei todas as Comissões de Trabalhadores, como acompanhei esta, e apoiámos todas como acompanhámos esta, e todas elas foram da máxima importância, inclusive esta própria. Nesta parte final, como sabe o Sr. Deputado, aquilo que estava em jogo estava a vida das famílias daqueles trabalhadores, 609 trabalhadores. Quando é anunciado que a subconcessão, quando é assinado um contrato com a Martifer, como conhece, a partir dali há um virado de página em que é necessário acautelar a vida dos trabalhadores. E aqui, por vezes, nós temos de ter a sensibilidade que estamos a lidar com a vida das pessoas e essa parte não pode ser dissociada da parte laboral. É evidente que a partir dali houve uma preocupação constante no sentido de que deveriam ser feitos todos os esforços, no sentido, considerando que a posição do Governo tinha sido assumida, que não era a melhor no nosso entender, mas tínhamos que encontrar a melhor saída para o problema dos trabalhadores, quer em termos profissionais, quer as garantias em termos de futuro, quer também aqueles que efetivamente poderiam vir a sair da própria empresa. E devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que conhece tão bem como eu, porque se efetivamente a Lei 999, que dava o direito aos trabalhadores mais velhos, acima dos 55 anos, poderem pedir a reforma antecipada, poderiam ter minimizado a situação, porque sabíamos à partida, e sabe o Sr. Deputado também, porque é da região e conhece, cerca de 200 ou mais de 200 trabalhadores estavam nessa altura em condições de pedirem a aposentação antecipada. É evidente que inviabilizaram através da suspensão dessa mesma lei, o que esses trabalhadores permaneceram lá e que agora teriam que estar, portanto, ao serviço da empresa, como estiveram. Esta saída, neste momento, quando discutimos-la com a Comissão de Trabalhadores, é evidente que a Comissão de Trabalhadores é uma Comissão de Trabalhadores jovem, com outras perspectivas de futuro e que, pronto, e com a sua irreverência, digamos assim, não olhava muito o fator humano das pessoas mais velhas e, como deve calcular, a União dos Sindicatos, que tem que zelar e os sindicatos metalúrgicos, aqui com a grande importância, aliás foi aquele que deu aqui a tónica mais importante, porque foi praticamente sondado pelos trabalhadores, pela esmagadora maioria dos trabalhadores, no sentido de que os trabalhadores fossem defendidos naquela fase difícil da sua vida, depois da decisão da assinatura da subconcessão, e estava muita coisa em jogo. Para além da situação das indenizações, que com certeza não estariam em causa, até porque estávamos a tratar do próprio Estado, que consideramos que é uma pessoa de bem, havia também um cenário, como sabe, que é um fundo de pensões, que tinha que ser acautelado para os trabalhadores com mais de 15 anos de antiguidade, e estamos a falar com mais de 90% dos seus trabalhadores. Isto representava muito dinheiro, Sr. Deputado, e que estaríamos aqui a falar, em média, entre 20 e 30 mil euros por trabalhador. E que esta situação podia estar em causa em termos de futuro. Daí que a preocupação dos trabalhadores, em que não viam o apoio fundamental na Comissão de Trabalhadores, porque a Comissão de Trabalhadores, com toda a sua legitimidade, tinha uma interpretação diferente, que nós respeitávamos e continuamos a respeitar, mas que realmente era os trabalhadores, era aos sindicatos, porque é os trabalhadores desconto para os sindicatos, pedem o seu apoio jurídico aos sindicatos, querem que realmente uma opinião, querem a sua defesa, e foi aquilo que efetivamente a partir do dia 22 de janeiro, porque se estava a aproximar o término, que era 31 de janeiro, da primeira comunicação por parte da administração, e que o medo e o receio era de que pudessem cair num vazio e que os direitos dos trabalhadores não ficassem acautelados. Daí, Sr. Deputado, no dia 22 de janeiro, o Sindicato Metalúrgico reuniu por vontade expressa dos trabalhadores. Da 23 reuniu com a Comissão de Trabalhadores para acertar os pormenores, para realizarmos um plenário que foi realizado a 27,
um plenário realizado com todos os trabalhadores da empresa a 27, onde foi exigida uma solicitação de uma reunião ao Sr. Ministro da Defesa, uma solicitação de uma reunião ao Sr. Embaixador da Venezuela também para saber como é que estava o processo da construção dos aviões asfalteiros e uma reunião também ao subconcessionário Martin Fer, no sentido de saber também qual eram as suas pretensões em termos de futuro. Isto foi votado, como há pouco lhe dizia, por esmagadora maioria dos trabalhadores, com 2 votos contra e 4 abstenções. Foi a vontade dos trabalhadores, foi nesse sentido que os sindicatos metalúrgicos, e acompanhado pelo coordenador da União dos Sindicatos, fomos e tivemos essas reuniões, à exceção da reunião com o Sr. Embaixador da Venezuela, porque o processo da Venezuela ainda não estava concluído e, como não havia nada de novo para nos comunicar, não realizámos essa reunião. Realizámos, sim, no dia 29, após o plenário com o Sr. Ministro da Defesa, onde, efetivamente, nessa reunião, chamámos a atenção do Sr. Ministro da Defesa para as complicações e aquilo que podia ser uma situação de calamidade social para os trabalhadores, tendo em conta que estava a terminar o prazo que tinha sido dado, e demos algumas sugestões na altura, Sr. Deputado. Não fomos lá negociar de coisíssima nenhuma, porque depois acabámos por verificar de que houve um período e houve uma proposta feita que nós não conhecíamos, à Comissão de Trabalhadores, para tentar negociar uma proposta global para as rescisões dos trabalhadores. Soubemos naquela altura que o Governo tinha feito essa proposta, até ali não tivemos conhecimento disto, já não tivemos tempo para negociar coisíssima nenhuma, demos algumas sugestões, nomeadamente para minorar alguns aspectos de alguns familiares deficientes da empresa, para minorar aqueles trabalhadores que efetivamente tinham menos anos de casa, como sabe, para minorar também os casais que estavam na empresa e que efetivamente também a penalização que os trabalhadores mais velhos viessem a ter com a antecipação da reforma fosse minorada também com um valor que viesse a cobrir essa situação. Sugestões que deixámos ficar ao Sr. Ministro da Defesa, que não deu garantias nenhuma nessa altura, mas que ficou de pensar nelas e passado alguns dias, mais concretamente no dia 1 de fevereiro, cerca das 18 horas da tarde, acabou por dar algumas informações que vieram ao encontro dessas mesmas sugestões, portanto, referidas por nós. Situação essa que depois, no dia 3 de fevereiro, foram comunicadas aos trabalhadores em plenário geral de trabalhadores. O plenário foi a 27, a solicitação da reunião ao Sr. Ministro foi a 28, a 27 ainda, e a reunião com o Ministro foi a 29. Nesta mesma data, a Comissão de Trabalhadores estava, diligenciando em Bruxelas, junto das entidades das autoridades europeias, questões relacionadas com a viabilidade da continuidade dos salários navais. A Comissão de Trabalhadores tinha conhecimento ou teve conhecimento prévio de que os senhores estavam a reunir com o Ministro quando ele estava em Bruxelas? Sr. Deputado, a União dos Sindicatos teve todo o cuidado de envolver todas as estruturas, inclusive a Comissão de Trabalhadores. Ninguém estava preocupado quem é que tinha a bandeira ou levava a bandeira. Devo-lhe dizer, Sr. Deputado, nós soubemos à última hora, não tínhamos conhecimento por parte da Comissão de Trabalhadores que a Comissão de Trabalhadores iria a Bruxelas no dia 28, porque nós, numa primeira fase, tínhamos o plenário marcado para o dia 28 e então, no dia 23, quando na reunião de órgãos, quando soubemos, foi no dia 23, de que essa deslocação da Comissão de Trabalhadores era para realizar a 28 em Bruxelas, soubemos nessa reunião pela Comissão de Trabalhadores através do seu coordenador, de imediato e na mesma hora, Sr. Deputado, mudámos o plenário nessa reunião de órgãos, antecipámo-lo para o dia 27, para que a Comissão de Trabalhadores estivesse portanto, presente no plenário para a decisão que iria ser tomada. Isso tivemos o que efetivamente aconteceu. Depois, no dia 28, é quando o Sr. Ministro anuncia a sua intenção de reunir connosco a 29, nessa altura já a Comissão de Trabalhadores estava em Bruxelas. Foi assim que as coisas aconteceram. Sr. Deputado, faz favor. Na reunião com o Sr. Ministro
se não foi afirmado, estava subjacente 3 ou 4 questões importantes. O encerramento dos salários navais, enquanto empresa como existia, face ao plano que estava em curso, a extinção dos postos de trabalho, a entrega de instalações, equipamentos e terrenos a um grupo privado e a rescisão ou despedimento dos trabalhadores todos que existiam na empresa. Tiveram conhecimento disso. Eu fiquei um bocado preocupado e estranho quando, no fim daquela reunião, ouvindo as suas declarações à comunicação social, o senhor disse que foi uma reunião muito positiva, foi um virar de página e é preciso olhar para a frente. Não se sentiram usados naquela reunião? Sr. Deputado, nós só nos podemos sentir usados naquela reunião se efetivamente nós estivéssemos de consciência tranquila a fazer melhor. Tivemos consciência de que era uma solução que nós já referi há pouco, não estivemos de acordo. Ela foi tomada. Depois de tomar, como deve calcular, temos que encontrar a melhor saída. E a melhor saída entre o encerramento ou a melhor saída, tentar encontrar uma saída sem violentar os trabalhadores, que foi disso que se tratou. Ninguém foi violentado a sair, portanto, isto era uma decisão voluntária, até como sabe, uma rescisão através de uma comunicação, rescisão amigável, é rescisão amigável, pressupõe as duas partes. Não houve um despedimento coletivo, como não houve até hoje um despedimento coletivo. É evidente que a transmissão aos trabalhadores foi referido o que é, e juridicamente sabemos que é assim, o que é um despedimento coletivo, quais são as suas implicações e também as suas, portanto, complicações em termos de futuro. E as rescisões devidamente acautelando os seus direitos e que, efetivamente, isso cada um teria que decidir da sua própria cabeça. Foi assim que as coisas foram colocadas aos trabalhadores e que os sindicatos e a União dos Sindicatos iria respeitar todos os trabalhadores que fizessem a sua opção entre uma coisa e outra. E foi aquilo que efetivamente aconteceu. Por parte da União dos Sindicatos, sentimos totalmente com toda a transparência, no sentido de que tentamos fazer o melhor, e o melhor realmente, até posso lhe dizer, Sr. Deputado, que foi para além das nossas expectativas, é que os trabalhadores necessitavam de uma orientação credível no sentido de acautelar o seu futuro, e quando realmente, depois de termos conseguido ultrapassar do dia 31 até o dia 21 de fevereiro, com aqueles pequenos ajustes que foram as sugestões lançadas por nós, porque o tempo de negociação já lá vai, ou já tinha ido, segundo o próprio Governo disse, que houve esse período para o fazer, e eu estou convencido que houve. Não é? Porque efetivamente acho que se as coisas fossem devidamente acauteladas, estou convencido de que o cenário não seria diferente, porque a decisão política era essa, mas que haveria todas as condições, a exemplo de outras empresas, de que a compensação daqueles trabalhadores poderia ser mais elevada, porque foi aquilo que efetivamente a lei determinava ou determina, como sabe, de um mês por cada ano, que acabou por praticamente estar estancado em 2012, de acordo com o Código de Trabalho, porque já não foi contabilizado 2013 para quem já realmente tinha mais de 12 anos de antiguidade, como sabe tão bem, e portanto, e foi isso que nós tentámos que as coisas fossem acauteladas e que, de certa forma, um compromisso também, já agora, para lhe dizer, quando tivemos a reunião também com a Mardifer, com o Sr. Engenheiro Carlos Martins, em que, pelo menos, não há nada escrito, não há garantias, como é óbvio, como deve calcular, mas foi dito, e está escrito, através da imprensa, da comunicação social, de que iria privilegiar a contratação, caso viesse a ter, portanto, carteira de encomendas, e tudo apontava que os asfalteiros se viessem a fazer, ou tudo aponta ainda, não é? Sabemos que há ainda algumas complicações, de que a construção naval, inclusive, se venha a continuar a realizar em Viana do Castelo, e que assumiriam, isto dito verbalmente, claro, que a prioridade era de contratar cerca de 400 postos de trabalho, 400 trabalhadores da empresa, e isto realmente, não sendo bom, mas era aquilo que nós realmente privilegiámos e lutaremos para que assim seja em termos de futuro, e penso que neste momento as coisas estão a caminhar para lá. Vamos esperar que o futuro nos diga se foi uma boa ou uma má aposta. Sr. Deputado, faz favor, mas atenção ao tempo. Obrigada.
Duas últimas perguntas. No fundo, a troco das indemnizações, das indemnizações que foram atribuídas, ou que estão a ser atribuídas, a União de Sindicatos acabou por aceitar agora este programa de rescisões e a distribuição da totalidade daqueles postos de trabalho. Eu queria perguntar se a Direção Nacional da CGTP apoiou esta decisão final. Sr. Deputado, a União dos Sindicatos não apoiou ou deixou de apoiar. A União dos Sindicatos, como lhe disse, não negociou coisíssima nenhuma, não violentou coisíssima nenhuma, e muito menos os trabalhadores, e comunicou sempre aquilo que era esta decisão. E em democracia, os sindicatos e eu próprio, dos anos que tenho à frente do movimento sindical e fazendo parte também do Conselho Nacional da CGTP, a decisão dos trabalhadores para nós foi sempre soberana. E nós demos os passos soberanamente de acordo com aquilo que foi a decisão dos trabalhadores em plenário. E, independentemente das posições políticas que um ou outro gostasse, nós colocámos em primeira instância, porque sempre colocámos isso e continuaria, e devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que se tivéssemos hoje que tomar a mesma posição, falaríamos, portanto, exatamente igual. Comunicámos à CGTP esta decisão, que foi a decisão, não da União dos Sindicatos, nem dos Sindicatos Metalúrgicos, mas a decisão dos trabalhadores. Faz favor, Sr. Última Deputado. pergunta, eu tinha a questão colocada de outra maneira, mas a parte está respondida, se tinham reunido ou não com a Martifer também, já reuniram com a Martifer. Como sabe, porque falou em comunicação social relativamente à manutenção de postos de trabalho, ou melhor, à criação de novos postos de trabalho e à contratação possível de trabalhadores que serão agora os leis navais, vários números têm sido jogados. 400 foi um número muitas vezes dito, chegou-se a falar em 1000. Sabe que a proposta da Martifer, que apresenta, escrita, fala em 120 postos de trabalho e diz que construção naval no início nada, reparação eventualmente, é isto que diz a proposta. Nesse diálogo que tiveram, já me disse, não há nenhum documento escrito, confirma. Outra questão, acha que há alguma garantia ou prevê que efetivamente isso venha a acontecer por parte da Martifer, contratação pessoal e manutenção da construção naval em Viana do Castelo? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado, é evidente que eu não vou fazer futurologia, nem muito menos sou bruxo para adivinhar o que é que vai acontecer, como deve calcular. E como não há nenhum contrato, há a palavra de homens, acima de tudo, e há aqueles que cumprem e aqueles que não cumprem. Partindo do pressuposto de que seja uma referência, uma afirmação séria, a única coisa que lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que neste momento penso que estão contratados cerca de uma dezena de trabalhadores da empresa, quadros da empresa. De certa forma, bem ao encontro daquilo que ele disse, o Sr. Carlos Martins, um homem de 50 anos que na altura disse: eu tenho 50 anos, irei contratar aqueles que querem trabalhar independentemente da sua idade e não irei olhar à idade deles. E a prova, isto tem o valor que tem, a verdade é que já contratou destes cerca de 10 trabalhadores, 6 ou 7 têm mais de 50 anos e já estão contratados para arrancar agora na primeira fase de elaboração nos próximos meses. Isto tem o valor que tem, daí pode tirar as conclusões que muito bem entender, como nós tiraremos as nossas.